Estamos em Tegucigalpa, capital de Honduras, uma metrópole com mais de 3 milhões de habitantes. A cidade começou aqui, no alto dessa colina, aonde hoje nós estamos entrando em um tempo de intercessão e guerra com um grupo de pastores locais para destruir e desligar alguns pactos que estão diretamente ligados com os principais problemas espirituais e sociais da nação. O antigo presidente da República, Carlos Reina, ele se suicidou logo após inaugurar a estátua de Picácio. Está aqui à nossa esquerda. Essa estátua foi uma grande polêmica, pois a igreja havia se posicionado e dito que não era para ser inaugurado. Aqui embaixo, na planície de Tegucigalpa, a cidade está praticamente evangelizada. A igreja vive o ciclo de restauração profética apostólica, mas mais de 90% da cidade já tem uma experiência de fé com Jesus. Os índices de catolicismo romano estão caindo, estão diminuindo significativamente. A igreja apostólica é a igreja que tem a maior emissora de televisão do país. Rede Globo está presente em Honduras, mas é a segunda na estatística de audiência e não é grande. É que as outras emissoras são muito ruins. Praticamente as principais ferramentas de comunicação de Honduras estão na mão do povo de Deus. É uma coisa gloriosa que Deus está fazendo lá embaixo na planície. Porém, as montanhas estão entregues nas mãos dos feiticeiros, as montanhas estão entregues nas mãos da máfia, de um poder paralelo, e você vai entender agora como isso se estabeleceu em Honduras. Foi quando este presidente da República, que terminou se suicidando meses depois, foi tomado por um espírito de território, um espírito territorial, e ele inaugurou, próximo aos monumentos dos altares maias, naquelas escadarias aonde estivemos guerreando e batalhando, inaugurou a estátua de Picácio. Picácio é uma figura indígena que tenta sincretizar uma mistura da figura do Cristo com a de um índio guerreiro, um demônio da antiguidade. Ele tem um pé enorme, é desengonçado, e mistura o elemento e o conceito de um Cristo Redentor indígena. Basicamente isso seria a estátua de Picácio. Picácio, quando foi inaugurado, foi envolvido num congresso mundial de feiticeiros, de astrólogos, de bruxos, de ocultistas, de esotéricos do mundo todo. Um dos principais preletores desse congresso foi o famoso na Europa Walter Mercado, porque tem aqueles programas de televisão onde as pessoas ligue já, para ser consulta astrológica, búzios, carta, tarô, uma equipe de feiticeiros que controla a Europa e ganha muito dinheiro pela televisão. Esse feiticeiro esteve em Honduras na semana da inauguração da estátua, financiado e recebido com honras por esse presidente que terminou se suicidando. E no dia seguinte ao congresso de feitiçaria, ao congresso de ocultismo que foi feito aqui em Tegucigalpa, o pior de todos os terremotos da história de Tegucigalpa, o pior de todos os furacões da história do país, devastou milhares e milhares de vilas, colônias inteiras, bairros inteiros desapareceram. Foi uma catástrofe nacional diretamente ligada com a inauguração dessa estátua e com a realização desse congresso de ocultismo. E a partir de então, as montanhas que eram simplesmente reservas florestais, as montanhas que eram desocupadas, começaram a ser invadidas pelas massas, pelas multidões, porque lá embaixo a reconstrução dos sobreviventes do catástrofe, tanto do furacão quanto do terremoto, foi muito lenta, muito ineficaz, muito ineficiente. As massas invadiram as montanhas, ruas, bairros, vilas, colônias, comunidades, sem nenhum tipo de planejamento urbano aconteceu. Verdadeiros bolsões de pobreza, bolsões de favela. Hoje a realidade é simples. Lá embaixo a igreja é forte, triunfante, poderosa e a maior parte 90% evangelizado. As montanhas, as vilas, a igreja é ineficaz, ineficiente. Os feiticeiros mandam, os ocultistas controlam. Rituais de sacrifício humano são feitos aqui, nesta montanha onde nós estamos. Rituais de sacrifício humano são feitos a alguns metros de distância da igreja de Monte de los Olivos, onde existe La Cola de la Serpiente, um local em que ocultistas
país inteiro vem para realizar sacrifícios humanos. A polícia não tem eficácia, a polícia não tem poder, a polícia tem até medo de entrar nessas comunidades. Os únicos que entram ali com eficácia e eficiência são os missionários, são os pastores, são os profetas, são os apóstolos. Deus está despertando o espírito de uma geração para fazer a diferença. E muito do nosso trabalho como igreja brasileira, além do social, além do evangelismo através de aula de futebol, além das 3 igrejas que o apóstolo Gustavo Souza já implantou aqui nesse país, muito do nosso trabalho, esses dias aqui, tem sido despertar a igreja lá da planície para tomar as montanhas, para tomar essas comunidades carentes, aonde as maras mandam mais do que a polícia, do que o judiciário, do que o executivo, do que o legislativo. As maras em Honduras é uma espécie de PCC, é uma espécie de comando vermelho, um comando paralelo, mas não ligado apenas ao tráfico de droga, ligado a tudo. Eles vendem água. Mais de 30 mil pessoas moram nas colônias de Monte de los Olivos, onde a igreja está estabelecida, e ninguém